E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Boa tarde, estamos hoje aqui nos jardins do Fórum de Macapá, para conversar com essa brilhante juíza, inteligente, que é hoje titular da 2ª Vara Civil da Fazenda, aqui de Macapá, e vice-presidente nacional da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil. Falo da juíza Elaine Cantuária, que está aqui com a gente. Juíza, um prazer enorme, um prazer grande poder conversar com a senhora e agradecer por nos receber, e vim conversar aqui com a nossa audiência do Plantão Policial Entrevista. Boa tarde, juíza. Boa tarde, Frota. Boa tarde, telespectadores. É sempre um grande prazer a gente estar conversando com você, estar falando um pouquinho sobre o trabalho da gente, sobre a justiça do nosso estado. Juíza, vamos conversar, muito assunto, sempre muito assunto. A senhora é hoje titular da 2ª Vara, Civil e de Fazenda Pública. Civil e de Fazenda Pública. Qual é a verdadeira demanda dessa vara aqui no Fórum, juíza? Somos 6 varas cíveis aqui na capital, na comarca de Macapá, e temos competência para as ações cíveis e de fazenda pública. Então envolvem questões do município, questões do estado, questões de direito empresarial e algumas delas com competências especializadas. A minha é competência agrária, nós temos competência agrária e ambiental. Então, todas as questões ambientais de Macapá, elas são direcionadas também para a 2ª Vara Civil, da qual sou titular. Com todo esse trabalho que a senhora falou, que chega à 2ª Vara, existe sempre algumas com uma maior demanda, juíza? A senhora podia falar quais? Na realidade, as 6 varas, elas trabalham com o que nós chamamos processos distribuídos. E a distribuição, ela é baseada no critério da igualdade e isonomia. Então, o processo é distribuído para uma vara, consequentemente, o seguinte que entra é distribuído para outra, porque o juiz natural, que é essa linguagem da justiça, quando ele é mais de um numa comarca, numa cidade, ele precisa ter esse trabalho igual. Então, os processos em andamento na comarca de Macapá das Varas Cíveis e de Fazenda Pública, eles são em torno de 3.000 processos. Alguns têm mais, porque tem questões coletivas. Por exemplo, questões de demandas coletivas, um sindicato com 10.000 associados postula alguma coisa coletivamente. Na hora de executar essa sentença, muitas vezes essas pessoas vão individualmente. E aquela vara incha de processos. Mas o certo é que cada juiz dessas 6 varas, eles devem ter
processos igualitariamente distribuídos. Doutora Elaine, a senhora falando, a gente já imagina a imensidão de trabalho que tem uma vara como a sua. E a gente viu a população crescer aqui de Macapá, do Amapá. Acompanhou também no que diz respeito à sua logística, o seu pessoal, para fazer um atendimento adequado, a contento para essa população que procura? Bem, a Justiça hoje tem 29 anos, né? Nós vamos para a terceira década, praticamente, da criação da Justiça do Amapá. Uma justiça tida como de pequeno porte e uma das mais eficientes do Brasil. Efetivamente, com relação à sua pergunta, são muitas variantes para serem respondidas. Por exemplo, hoje a Justiça ela se aportou e se aperfeiçoa hoje no processo eletrônico. Então, é uma coisa que nós acompanhamos. A senhora acha que deu certo? Está dando certo? Sim, tem dado certo, mas tem muito a melhorar. Porque hoje a população e as comunicações de massa, as comunicações da população mundial, elas são por meio do processo eletrônico. Então, hoje, um advogado, para ele postular no Oiapoque, ele não precisa pegar o carro dele, ou pegar um avião e ir até o Oiapoque, para lá naquele balcão, com o processo físico, pegar o carimbo da entrada do processo lá, da inicial, como era antes, num papel. Hoje, ele aqui em Macapá, no próprio escritório dele, no sossego do escritório, no conforto do escritório, ele, por meio do processo eletrônico, ele vai e peticiona e o juiz do Oiapoque recebe. Então, são questões tecnológicas que a Justiça e seus atores, ela se reinventa, ela melhora. Nós temos o Tucujures e daqui a algum tempo nós vamos migrar para o processo judicial eletrônico, que a maioria dos tribunais, o CNJ, os tribunais superiores adotam. Então, a gente dá passos pequenos, mas passos para que a gente melhore como uma estrutura gerencial no Doutora judiciário. Elaine, a senhora, agora mais do que nunca na Associação dos Magistrados do Brasil, a senhora está muito mais atualizada, né? E hoje nós temos o quê? 18 mil juízes no Brasil, aproximadamente. Macapá, uns 100 juízes, né? Mais ou menos 100, mas o que a gente percebe, isso, o que a gente percebe é que a morosidade da justiça continua, né? A que se deve, né, essa demora no atendimento a essa demanda, juíza? Frota, são muitas questões, entre elas um sistema recursal no Brasil e leis processuais antigas. O Brasil está se reformulando em termos dessas leis que nós utilizamos para o processo. Por exemplo, o nosso Código Civil, ele era muito antigo. Nós tivemos também o Código de Processo Civil, também foi reformulado. O processo penal também, algumas reformas pontuais estão sendo feitas no Congresso. Por quê? Porque no Brasil nós tínhamos uma máquina de recursos. Então, hoje a gente ainda vê isso, que se discute se para prender o processo tem que transitar em julgado ou não. Ora, então, por várias vezes um crime acontecia há 20 anos atrás e até transitar em julgado aquela decisão com tantos recursos, 20 anos depois, que justiça era essa? Assim acontece com os processos também. O tempo do processo, ele é delineado por leis que o juiz não faz. Então, isso é uma circunstância. Outra variante, além do excesso de recursos, o excesso de trâmites processuais, com certeza tem também essas formas de acessar as intimações, de intimar as pessoas para as audiências. Então, tudo isso é um mecanismo que, vamos dizer assim, não tem a justiça como a única culpada. A gente tem leis que são feitas pelo legislativo, mas a justiça... que o juiz aplica ao caso concreto. Mas nós temos casos aqui no Estado em que um mês entre a demanda inicial, a petição inicial, melhor dizendo, e a sentença, um mês é dado. Então, depende do processo, depende do grau de litígio, depende da vontade das partes. Na vossa concepção, a nossa justiça aqui do Amapá, falando do Amapá, nós estamos aqui, tem se atualizado, tem acompanhado esse crescimento populacional, essa procura, essa demanda, juíza? Olha, nós estamos nos aperfeiçoando. A Justiça do Amapá é feita por juízes competentes, né? Embora a gente também acredite que já está na hora de fazer um novo concurso. Eu acho que data de 6 anos, os últimos juízes que tomaram posse, as vagas estão abertas. Outros falam, não, mas não precisa de mais juiz, precisa de mais servidor. Não precisa de mais servidor, nós precisamos de mais equipamentos.
de informática. Então, a gente, respondendo essas indagações, a gente vai se profissionalizando na forma de gerir o judiciário. A senhora que é titular de uma vara, a senhora percebe, com certeza e com clareza, da sua necessidade. Seria o que hoje? Equipamentos? Pessoal? Mais um juiz? Eu penso que nós precisaríamos de equipamentos melhores, né? Migrar para esse processo eletrônico, judicial eletrônico de uniformidade. Alguns advogados acham que o nosso sistema é melhor, mas a gente conversa muito sobre isso. Nosso sistema é maravilhoso, Tucujures, os advogados dizem que postular é fácil, é bom, mas a gente também não pode ser uma ilha. Para finalizar essa parte de estrutura, nós entramos no fórum e a gente já vê que também está um pouco, né, ultrapassado, né? O seu gabinete já não é aquele que deveria ser, a sua secretaria também, né? A senhora pensa dessa forma também, vendo toda essa estrutura hoje, até aqui e acolá caindo um pedaço, mal estruturada, como é que a senhora vê? Penso, e a boa notícia é que antes da pandemia nós havíamos, aliás, o último dia de reunião coletiva, nós nos reunimos 26 juízes na turma recursal e fomos ver o projeto de reforma deste prédio e do outro, que o presidente João Lages fez com a equipe dele, e o plano de desocupação como que seria para a reforma desse prédio. Mas nós tivemos a pandemia, foi exatamente no dia 16 de março, salvo melhor, ou 13, 13 de março, né? Veio a pandemia, as suspensões de prazo e não se pôde mais mexer. Né? Parou tudo. Doutora, agora voltando para essa situação da procura dos serviços, né? A gente vê aí a busca desesperada da população pela, né, litigiosidade, né, onde termina atrapalhando muito a situação, mas a gente vê até a própria justiça culpada porque abriu as portas, né, dando aquela condição de que a pessoa não vá mais para a conciliação, não procure conversar entre partes e procure de imediato a justiça, e a justiça acata, traz para si essa responsabilidade. Como é que a senhora vê tudo isso, doutora? O grau de civilidade de um povo, ele é medido também pela capacidade que esse próprio povo tem de resolver seus problemas sem levar para o judiciário. Isso é fato, né? Então, cada vez que o cidadão tem civilidade de pagar sua dívida em dia, de pagar sua pensão em dia, de respeitar as regras postas para a sociedade, você tem maior civilidade. E se as pessoas obedecem seus direitos, seus deveres e direitos, não se precisa ir para o judiciário litigar nada, salvo o que chamamos de jurisdição voluntária. Por exemplo, uma certidão de óbito, que a gente teve alguns casos de pessoas que nunca foram registradas. Para se enterrar, tem que ter uma certidão de nascimento. E isso é uma coisa que tem que buscar o judiciário. Em outras situações, não. Então, eu vejo que realmente há muita judicialização de conflitos. A sociedade precisa parar e pensar que o judiciário, ele não é, vai buscar teus direitos. Não, vamos nós tentar realizar esse direito. Então é isso que a justiça está fazendo. A senhora até mesmo como vice-presidente hoje da AMB, a senhora vê hoje a credibilidade da justiça, a proximidade da justiça com a população, ou continua ainda aquele distanciamento, a pessoa ainda receosa de procurar justiça, de acreditar na justiça? Como é que a senhora vê isso? Nós temos um fator de modificação que está dentro do fator de modificação social. Nós hoje vivemos uma sociedade de massa, uma sociedade tecnológica, de informação. E isso faz com que as pessoas sejam um pouquinho médicos, um pouquinho juízes, um pouquinho professores. Então, essa comunicação em massa, esse disparar de qualquer comunicação faz com que a gente possa ter avaliado os atos com muito mais rapidez. Então, nesse sentido, eu vejo que a justiça, ela precisa, sim, resgatar muito da sua credibilidade, mas o povo também precisa entender que a justiça, ela veio para servir e resolver litígio. Se você descredencia aquela pessoa que pela democracia, pelo sistema republicano, é um poder que veio para resolver seu problema, você vai estar descredenciando a forma escolhida, a república, a democracia. Então, se você me colocou aqui onde eu estou, fiz concurso público, passei nesse concurso público, fui para todas as comarcas do interior e aqui cheguei, então é preciso que a decisão judicial ela seja respeitada e, se ela for impugnada, que ela seja pelos recursos apropriados. É isso que fala a lei, é isso que fala a Constituição e as normas internacionais. O problema desafiador, para concluir, dessa sociedade de massa e de informação, é que
cada sentença ela tem um monte de, vamos dizer assim, revisores de segundo grau, revisores no Tribunal Superior, que é exatamente essa comunicação, essa informação dentro do conceito de liberdade que cada um de nós tem, e o juiz é garantidor disso, é um recurso que cada pessoa diz se é certo ou errado. Então, é preciso que a gente pense nisso. Cada vez que a gente descredencia uma decisão judicial, que a gente acha que ela foi errada, muito bem, a gente está no limite da crítica, da liberdade de expressão. Mas, se ela está errada, ela tem que ser atacada da forma certa. Então, eu acho que é exatamente isso. Ok. Doutora, nós vamos num pequeno intervalo comercial, mas a gente já volta nesse bate-papo fantástico com a doutora Elaine Cantuária, que é titular da 2ª Vara Civil e Fazendária e vice-presidente nacional da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil. Fica ligado, é só um minutinho, a gente volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola, paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos aqui conversando com a doutora Elaine Cantuária, que é a titular da 2ª Vara Civil e Fazendária e vice-presidente nacional da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Doutora Elaine, vamos falar um pouco das Sejusques, né, que para mim fazem um trabalho fantástico ali, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, né, onde há um verdadeiro filtro, né, de muito que poderia vir direto e termina desobstruindo, vamos dizer assim, um trabalho maior para as varas aqui do fórum. Né. Como é que a senhora vê hoje o trabalho, né, administrado nessas Sejusques, né, que termina fazendo com que ali sejam resolvidos, né, grande parte do que poderia vir, inclusive, para a senhora. Como é que a senhora vê hoje o trabalho deles, juíza? A justiça, ela passa por processos de reformulação e hoje mediação, conciliação, meios alternativos de solução de conflitos, eles são hoje tidos como um dos grandes mecanismos solucionadores das demandas. Verdade. A gente passa por constelações familiares, a gente passa por vários institutos que revisitam a forma de fazer a justiça, que com certeza eles só tendem a melhorar esse índice de recebimento de demanda. E os Sejus, que são núcleos, né, de conciliação atrelados à comarca, a gente tem em Santana, a gente tem em Macapá, em todas as comarcas do interior, que são responsáveis pela aquela audiência de conciliação inicial nos processos cíveis, diga-se de passagem, cíveis e de família, ou as demandas pré-processuais, que são aquelas que são colocadas sem aquele cunho já da judicialização, que já foi como uma inicial do processo. Então, sim, são meios que ajudam e muito nessa solução dos conflitos. A doutora Elaine Cantuária é severa na apreciação daqueles inquéritos do cidadão contra o Estado, contra o município? Olha muito a fundo, vê ali, procura fazer com que o Estado enxergue, às vezes, os seus erros, o município enxergue os seus erros? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho o princípio do coletivo maior que o individual, seguindo as linhas internacionais, seguindo a linha da Constituição. O Estado, o município, são edificações, estruturas edificadas para servir o povo. Então, por meio do Estado, o Estado-município, o Estado-Estado, o sistema federativo é que é realizada a democracia. O nome servidor é tudo, né? Exatamente. Então, nós não deixamos de ver essa construção do Estado em prol desse coletivo. Eu não digo que eu sou severa, mas acompanho essa base principiológica de que o coletivo se sobrepõe ao individual em certos casos. A senhora vê muita ausência do Estado no atendimento a esse cidadão? Às vezes, vamos citar um exemplo, né? A saúde, né, e outras situações que o Estado deveria estar ali cumprindo o seu dever, o seu mistério, de um atendimento mais presente, mais pontual, e que às vezes a gente vê o cidadão coitado, né, sem ter para onde correr, sem ter a quem recorrer. Nós fazemos muito essa triagem do coletivo, mas muitas coisas nos chegam, coisas de vida, coisas... A senhora poderia citar algum exemplo, doutora? Por exemplo, um juiz ele tem que saber o impacto econômico, o impacto social da decisão dele. Num sistema de saúde que já não é o ideal,
você ter um processo em que um medicamento custa R$200 mil para uma pessoa, mas aquele medicamento vai salvar a vida. Como é que o juiz analisa? Poxa, mas se eu também tirar esses 200 mil de um posto de saúde, de um hospital, eu também vou estar infringindo a regra do coletivo. Tem que ter o bom senso também nessa análise? Tem que ter a razoabilidade, a proporcionalidade, o bom senso, sempre pensando nisso, de que tudo isso vai gerar um impacto. A senhora já foi procurada num caso como esse, doutora, de saúde, sim, de internamento, de compra de um medicamento? Durante a pandemia, nós juízes, mesmo trabalhando por teletrabalho em regime diferenciado, a justiça trabalhou muito nas relações comerciais, muito nas pessoas que fizeram empréstimo, muito com a saúde. Não só a saúde pública, as demandas coletivas, mas as individuais, dos planos de saúde que se recusavam em fornecer determinado medicamento ou cumprir protocolos. Então, desde março, com a pandemia, a gente vem trabalhando intensamente nessa seara. Uma perguntinha que não quer calar. O que mudou na vida da juíza Elaine Cantuária, hoje vice-presidente nacional da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil? Aumentou a responsabilidade, isso aí eu já sei. O que mais, juíza? Olha, eu vejo isso com muito orgulho. Eu também fiquei orgulhoso. A Associação dos Magistrados Brasileiros, ela congrega 18 mil associados, entre juízes militares, federais, estaduais, trabalhistas, eleitorais, ministros de tribunais superiores, do STF, nós temos associados. Então, a responsabilidade é muito grande por eu ser vice-presidente. Somos 9 vice-presidentes. E pela minha associação, a AMAAP, ela ter 84 associados. No universo de uma associação, por exemplo, como a APAMAGES, a Paulista, que tem 2.000 e tantos associados. E a gente está nesse patamar, mesmo com essa quantidade menor de magistrados, está numa linha de frente, ser vice-presidente, é um motivo de muito orgulho das minhas origens, de onde eu saí, e me dá também a oportunidade de ver as várias justiças, de ver os vários trabalhos e de ver juízes que trabalham e que muitas vezes são injustiçados na avaliação do povo. Então, a gente dá o nosso melhor numa estrutura que muitas vezes não é a ideal e muitas vezes não é visto. Mas o que mudou na minha vida? Eu posso dizer que absolutamente nada. Eu continuo sendo aquela menina do povo, aquela menina mapaense que está ali, que está com os servidores, que está recebendo as pessoas. E, assim, com aquele orgulho de sair para trabalhar todo dia. Por a AMB estar sediada em Brasília, requer muito sua presença lá? Antes da pandemia, era uma pauta quase que quinzenal, muitas vezes semanal. Veio a pandemia, a gente se reúne muito por videoconferência e talvez a videoconferência, essa forma virtual, venha para ficar, né? Evita-se viagens, a gente consegue conversar da própria casa. Então, nós todos estamos nos adaptando à era digital. E por que não a AMB também, né? A gente tem visto aí hoje nas redes sociais, né, uma constante crítica ao STF, né, aos juízes maiores do nosso país, né, e consequentemente, né, quase que um efeito cascata. Se um juiz do STF hoje é tão criticado quanto está sendo aí nas redes sociais, a gente fica imaginando os juízes de Estado estão lá na segunda instância, na primeira. Como é que a senhora vê isso, até mesmo como vice-presidente da AMB, como é que a AMB vê toda essa situação hoje criada, né, por juízes do Superior Tribunal, para chegar a esse ponto de tanta crítica, virando até às vezes, né, um esculacho, vamos dizer assim, de toda a nosso judiciário? Cada vez que a população ela descredencia, fala além da crítica, com excesso, tem que ser punido. Então, você, jornalista, você sabe que a liberdade de expressão ela é irrestrita. Eu sou defensora da liberdade de expressão. Cada um fala o que quer, pensa o que quer. Mas o excesso disso pode ter que ser alguém ser responsabilizado. Então, é assim no sistema democrático. Mas é como nós falamos ainda há pouco. Cada vez que você critica uma decisão judicial, você tem que saber que ela tem um recurso apropriado. Se ela está certa ou está errada, o juiz deu aquela decisão e há mecanismo de impugnar a decisão, que não simplesmente... o juiz, às vezes, ele na sua sentença, ele é contra-majoritário. O juiz... Ele tem que cumprir as leis, ele tem que cumprir as normas internacionais e muitas vezes, naquela decisão que pensa a população que é o certo, o juiz dá uma decisão contra-majoritária. O juiz, o magistrado que eu falo.
A posição da AMB vai ser sempre de defender o Poder Judiciário, a independência do julgar. Porque para que a gente julgue de verdade, nós temos que ser independentes. Doutora, a senhora fala nisso, essa pandemia, apesar de toda a desgraça causada pelas mortes, infelizmente, muita gente morrendo, mas de certa forma trouxe alguma coisa de bom. Por exemplo, essa situação da informática hoje, esse uso do trabalho, a senhora trabalha direto de casa e está dando certo. Algumas coisas onde não se via e não se queria fazer, que hoje passa a se fazer até mesmo de casa e de uma forma muito mais eficiente. Isso vai ficar, né, juíza? Veio para ficar. Eu estava conversando, fazendo reunião com meus servidores e nós fomos pegos mais ou menos assim. No dia 16 viemos trabalhar, normalmente aqui no fórum. No dia 16, no final da tarde, o presidente baixou a resolução de fechamento das estruturas do fórum para o trabalho presencial e nós fomos para casa com uma rede tecnológica que não era para enfrentar no outro dia o teletrabalho. Não foi assim que foi pensado, mas foi assim que foi feito. E muita gente reclamando do tempo, do atendimento presencial, e eu quero aqui afirmar: cada um de nós deu o seu melhor, mesmo à distância. Não houve prejuízos de usuários, de pessoas que procuraram o fórum, procuraram a segunda vara, vamos falar da segunda vara, e por conta dessa pandemia atrasou audiências, foram canceladas, foram reagendadas. Como é que fica toda essa situação, doutora? As audiências presenciais têm sido o maior problema, porque elas tiveram que ser reagendadas, porque houve a proibição. Não são canceladas, são reagendadas. Reagendadas. Houve a proibição houve lockdown, houve a proibição de aglomeração, e uma audiência com 20 pessoas, por exemplo, é uma que aglomeração. A senhora é comum fazer audiência com muita gente, né? Muita gente. Então, essas audiências elas foram reagendadas. Outras, se as partes quiserem, a gente está fazendo pela via virtual. E o retorno agora, presencialmente, no dia 7 de julho, a gente vai reagendar tudo isso com um pouquinho de paciência das partes, com a cooperação dos advogados. A gente vai passar por toda essa maré e vai, com doutora Elaine, a senhora vai, um trabalho de qualidade. A senhora vê a necessidade de um mutirão na segunda vara, por exemplo, para que atualize um pouquinho mais esses... Nós vamos reavaliar, cada juiz da sua unidade judiciária vai reavaliar, porque hoje a gente tem a ferramenta da tecnologia. Então, a gente podendo fazer audiência virtual e presencial, a gente vai vencer muito mais rápido esse hiato que ficou com essas audiências que não foram feitas. Mas ninguém vai ter prejuízo por nada? Por tempo, nenhum. Por nada vai ter prejuízo? O tempo do processo que se elasteceu com as suspensões por conta dos decretos de lockdown, por conta do decreto... E por conta da pandemia, tudo isso o judiciário vai entregar novamente para as partes, com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de paciência, porque essa paralisação, ela foi na vida de todo mundo. Com certeza. Doutora Elaine, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aqui, para a Câmara, para os seus colegas do judiciário, a senhora como vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. O que a senhora poderia falar para eles, de benefício dessa sua colocação lá hoje, como juíza da AMB? Olha, o que eu posso falar, e já falei para eles pessoalmente, a nossa votação aqui foi muito boa, Nós tivemos um outro colega que foi candidato a vice-presidente na outra chapa, numa outra chapa, mas foi maciça a nossa vitória aqui. Já falei presencialmente que eu sou muito orgulhosa, tenho um orgulho muito grande de pertencer a essa magistratura, de ser amapaense, de trabalhar no Poder Judiciário amapaense e sempre falei, coloco sempre meu mandato à disposição muito do melhor para todos os meus colegas, o melhor para a justiça, para as gentes, para o povo do Amapá. Obrigado, doutora Elaine. Conversamos aqui com essa grande juíza, bela juíza, doutora Elaine Cantuária, que hoje é titular da segunda vara civil e fazendária e vice-presidente nacional da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Obrigado pela sua audiência, prometemos voltar amanhã a partir de 3h30 da tarde aqui nesse mesmo canal. Fica com Deus, porque com Ele nós estamos. Obrigado.